A ASAI está a realizar a maior operação de fiscalização de supermercados. O objetivo é travar a especulação de preços nas grandes superfícies comerciais. A operação decorre em vários pontos do país. 90 inspectores tentam perceber se há preços inflacionados e se há diferenças entre os preços marcados e os que são cobrados nas caixas. É nosso convidado Cristiano Santos, presidente da direção da Associação Sindical dos Funcionários da ASAI. Muito boa tarde. Obrigada por estar connosco. Muito boa tarde. O Governo aposta na fiscalização da ASAI para que seja reposta a verdade dos preços aos consumidores. Quais são as expectativas dos funcionários da ASAI em relação a esta missão? Bem, as expectativas são, obviamente, que a ASAI possa contribuir para, efetivamente, que o consumidor seja salvaguardado dos seus direitos e possa obter um preço mais justo. Mas, de facto, no que respeita à questão da inflação, ser superior, 3 vezes superior à inflação geral, efetivamente a ASAI muito pouco pode fazer, porque efetivamente a legislação não prevê, não tipifica o que é um lucro excessivo ou o que é um lucro ilegítimo e, portanto, desse ponto de vista, a ASAI o que pode fazer é monitorizar os preços, mas essa de todo não me parece que seja a tarefa mais importante que a ASAI possa ter. Para isso poderá ser, tal como se tem falado, essa tarefa poderá ser realizada pelo tal observatório que se tem falado. Quando diz monitorizar, refere-se a verificar se os preços que estão marcados correspondem ao valor que é pago? Não, isso é uma questão diferente e efetivamente, do meu ponto de vista, ainda não houve uma clarificação suficiente relativamente. Há duas situações distintas. Uma delas tem a ver com a especulação, que foi... Com as margens de lucro? Uma tem a ver com as margens de lucro e outra tem a ver com situações de especulação. E hoje a operação que a ASAI esteve no terreno direcionou-se para questões de especulação, que são, na essência, o consumidor pagar um preço superior àquele que viu na prateleira, por razões diversas, seja pelo peso ser inferior àquele que deveria ter a embalagem ou pura e simplesmente por na prateleira estar, vamos imaginar, as bananas a 1,20€ e depois quando chega à caixa pagam 1,5€ por esse mesmo quilo de bananas. Pronto. E nessa perspectiva, no que respeita à especulação, esta situação última que falei, efetivamente, desde 1994, que esta situação está tipificada na lei e, portanto, a ASAI tem todas, é um crime, o crime de especulação, e, portanto, a ASAI pode atuar e deve atuar. E é o que tem feito. Relativamente à especulação, isso é uma situação que não é praticada agora por parte das grandes superfícies comerciais. Ela já é praticada há muito mais tempo. Simplesmente a ASAI não estava alertada para isso, seja por indicações do Governo, seja por outro tipo de razões. Mas o foco está agora centrado nas margens de lucro, devido ao aumento dos preços. Sim, mas relativamente às margens de lucro, obviamente que o Governo pretende que a ASAI quer demonstrar através da ASAI que está a atuar, mas efetivamente a ASAI não vai, quanto muito pode dar alguns elementos para o Governo poder decidir ou poder legislar, porque enquanto os bens de consumo não estiverem regulados ou tabulados em termos de preços, acredito que não o vão fazer, dificilmente a ASAI pode ter uma atuação profícua relativamente a isso. Não são conhecidos os limites máximos das margens de lucro por parte dos operadores, é isso? Não, o Governo diz uma coisa, a ASAI vai dizer outra coisa e, portanto, as grandes superfícies vão dizer que, tal como têm dito, que a margem de lucro líquida deles é sensivelmente 2%. Portanto, não são os inspectores da ASAI, nem têm formação ou conhecimento técnico suficiente para apurarem qual é que é a margem de lucro que as grandes superfícies estão a ter ou de onde é que deriva um eventual aproveitamento desta situação, seja por parte da produção, seja por parte das grandes superfícies. Portanto, a ASAI não está em condições de perceber quem está a lucrar com a subida drástica dos preços? Do meu ponto de vista, não, e do ponto de vista da Associação Sindical, não está.
unicamente ao recolher elementos informativos, vai dando alguns instrumentos para o Governo eventualmente tentar perceber e tomar medidas. Mas o que importa aqui e que eu gostaria de realçar é que, efetivamente, relativamente às situações de especulação, no ano passado foram levantados unicamente 26 processos de crime, a situações semelhantes, e, portanto, nestes primeiros 3 meses, 2 meses ainda, deste ano já foram levantados 40 processos de crime, mais os que hoje eventualmente serão registados, e de certeza foram registados, mas ainda não tenho os elementos à data. E, portanto, o que é que a ASAI faz no terreno quando detecta o incumprimento? No que respeita a este crime de especulação, levanta o auto e depois, eventualmente, faz a apreensão dos bens que tiver que fazer e depois remete o expediente para o Ministério Público para depois ser dado prosseguimento a esse processo de crime. Há reclamações e denúncias que chegam à ASAI? Sim, claro que há, mas efetivamente não é esse Elas existem, garantidamente, até porque a ASAI recebe desde reclamações, sensivelmente 160 mil reclamações do livro de reclamações ao ano, e, portanto, essas denúncias podem ser através do livro de reclamações ou então podem ser feitas unicamente através do canal das denúncias que a ASAI tem para o efeito. A ASAI recebe-as, mas relativamente ao livro de reclamações, se as receber, elas não vão ser averiguadas em tempo e, portanto, com a volatilidade dos preços e das campanhas que as grandes superfícies fazem, podemos garantir que não é profícuo fazer uma reclamação nesse sentido, porque a ASAI não vai fiscalizar atempadamente. Ao dia de hoje, E quando diz que não vai fiscalizar atempadamente, qual é o motivo? Não tem meios suficientes para tal. Nós, no nosso comunicado à nota de imprensa, demos conta que 500 mil, e, portanto, vou voltar a repetir, 500 mil de reclamações enviadas pelos consumidores, por diversas razões, nem sequer foram inseridas no sistema ou registadas. Portanto, uma reclamação que chega à ASAI tem que ser registada no sistema, tem que ser tratada, ou seja, lida, e depois, eventualmente, se essa reclamação tiver cabimento, poderá dar origem a uma ação inspectiva. Mas, efetivamente, houve 500 mil, pelo menos, de reclamações nos últimos 10 anos que nem sequer foram registadas. Portanto, obviamente, se não foram registadas, nem lidas foram. E, portanto, todas essas reclamações, quer tivessem cabimento ou não, efetivamente não foram tratadas. Portanto, Seriam necessários mais meios, certamente. Cristiano Santos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde, muito obrigado.